Mas eu aproveito então para perguntar, já vou puxar o tema, por que então a lista das tribos, né, de Apocalipse 7 é diferente da lista das tribos de outros textos, né? Por exemplo, de Gênesis 49, Ezequiel 48 e alguns outros, né? E a gente percebe que a tribo de Dan e de Efraim foram excluídas, aí entrou Levi e José. Então agora eu vou passar essa bucha para vocês, tá bom? Bom, gente, há muita teoria, mas há muita teoria embasada, né, a respeito da exclusão de Dan e Efraim. É lógico que o senso comum e a lógica mais tradicional vai dizer que Dan e Efraim foram excluídos por conta de um dos pecados, aos olhos de Deus, piores que podem existir, que é a idolatria. Então a gente sabe que Dan, o Mica fez lá o ídolo, e Dan acabou depois se pervertendo com essa história do ídolo e levou os danitas à idolatria. Só que não é esse só o pecado que eu vejo particularmente em cima de, claro, com base em alguns proponentes aí, nomes de cabedal grosso, né, que nós temos aí, Pentecoste, Ironside, outros caras aí que têm um peso, obviamente, que muito maior do que a gente, que eu sou bem pequenininho nessa área, mas a gente vê que eles mostram que Dan sabe aquele cara que não merece estar na família porque ele não participa? Vou usar uma linguagem de curta e grossa, ele não participa, ele não atende, ele não faz parte daquela família. É o caso de Dan. Dan teve a oportunidade de proteger, de ir à luta com os seus irmãos de Judá, mas o ciúme o impediu. O ciúme impediu. Por que que impediu? Porque exatamente eles eram o segundo maior exército de Israel na época, de homens preparados para a luta. Mas na hora da peleja, eles preferiram se omitir. Então esse foi um dos erros também de Dan. Fora a idolatria, obviamente que esse foi o principal dos grandes erros de Dan. Dan, por outro lado, tanto quanto Efraim, eu não quero me estender muito, senão não vou deixar o mestre Martino fazer algumas observações, mas acho interessante a gente voltar para a forma como o pai deles os abençoou. Reparem que, tanto quanto Judá, o Jacó chamou de leãozinho, e Dan também. Dan também ele chamou de leãozinho. Mas só que ele acrescentou umas coisas, e o leãozinho, nesse caso, não é porque é igual, não, mas dá uma sensação até que justifica o fato de muitos defenderem a ideia de que o anticristo futuro poderá ter um pé em Dan, poderá ter um pé na tribo de Dan, ou se não for integralmente um judeu danita de ascensão ou descendência europeia, enfim, alguma coisa nesse sentido. Haja vista que nós defendemos a ideia que o anticristo terá que vir de lá, mas isso não impossibilita o fato dele ter uma etnia conjunta, né? Mas aí a gente olha para a forma como Jacó abençoou, e eu já tinha aberto aqui, eu tentei essa versão, mas acho que é aqui. Ele diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Mas eu acho que mais interessante, no capítulo 49, no versículo 17, diz assim, ó, e isto é muito interessante: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Depois parece que o versículo 18, ele dá uma chamada mostrando que a causa que Dan provocará o seu povo remete à ideia de um desejo desesperado por salvação. E aí o texto termina: a tua salvação espera, ó Senhor. Ou seja, diante talvez da atitude de Dan, a esperança do povo é que a salvação venha do Senhor. Então veja,
Um cara que vai julgar o seu povo. Aí isso nos leva à ideia do antissemitismo também. Que, na verdade, no nosso meio teológico, quem que tem esse desejo? Quem que tem princípios antissemíticos? É exatamente o pessoal da teologia do pacto e o pessoal supersessionista, que é da teologia da substituição. Porque querem infiltrar, querem colocar a igreja no lugar de Israel. Lembrando, então, que sim, a igreja, sim, é um aspecto fundamental, um princípio básico para o arrebatamento e para o pré-tribulacionismo. Já os santos, não. Os santos vão ocorrer durante a tribulação. A igreja, não. Mesmo os crentes na tribulação não são igreja. Isso eu já fiz questão de frisar em outros momentos. Os crentes na tribulação, os convertidos na tribulação, não são igreja. Lembrando que a igreja não estará mais aqui nessa terra. Mateus 24 respalda isso. Apocalipse do capítulo 6 em diante respalda isso. Lucas 21 dá detalhes que respaldam isso, que a igreja não está presente. Ah, mas e os princípios podem ser obtidos em Mateus 24, Lucas 21? Podem. Os princípios bíblicos, eles são gerais. Os princípios bíblicos são para todos. Mas a profecia tem a sua especificidade. Então, isso é importante sabermos. Em relação a Dan, eu vejo desta forma. Em relação a Efraim, a mesma coisa. Quem que respalda Efraim? Oséias. Oséias, que vai mostrar que o afastamento de Efraim foi por conta da sua idolatria. Mas Efraim também tem um outro pecado nas costas. Foi o fato de quando houve a distribuição do território, os próprios danitas eles rejeitaram. O próprio Dan, foram pecados muito similares, os dois. O Efraim não tomou posse da sua terra. Não tomou posse da sua terra. Tanto que hoje em dia, quando se fala de Israel e Efraim, é concomitante. O pecado de Israel está sobre Efraim. E a gente vê isso no Israel de hoje. Um Israel retalhado, dividido, um Israel muito cheio de mistura, sabe? Um Israel que não é puro, que tem a ver exatamente com as tribos de Israel que se perderam ao longo da história. Não que elas não existam, elas estão aí. Estão até fazendo teste de DNA para descobrirem, mas não vão conseguir na totalidade. Mas a gente sabe que pelo menos 1/3 do povo judeu consegue determinar a sua origem. Bom, é como eu vejo, tá, Bianca e os demais, mas eu sei que algo mais pode ser acrescentado aí, né, mestre? Concordo plenamente com o que o mestre Ricardo Souza disse, mas eu acho que a questão de Dan, Dan será a serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Ele é um super traíra. Essa serpente, ele não vai no cavaleiro, ele vai no cavalo. Então, assim, é a pior espécie. É aquele que o cavaleiro não percebe. Então, tem uma coisa espiritual aqui muito forte aqui. E tem um outro aspecto que eu citaria, que é em Deuteronômio 33, 22. De Dan disse, Dan é leãozinho, saltará de Baçã. Ora, a gente sabe que leãozinho, em Gênesis 49, 9, isso não pode ser porque Judá é o leãozinho. Então existe também um imitador aqui. Se você pegar e fazer uma analogia de Deuteronômio 33 com Gênesis 49, você vê que ele é um imitador, sendo um leãozinho. E eu acho que fica bem claro por que ele não aparece como tribo. Em relação a Efraim, eu estou sem o versículo aqui, mas talvez o mestre Souza pode falar. Ele adora Baal muito fortemente. Ele tem uma adoração muito forte por Baal. E eu creio que por isso que eles não aparecem ali, porque tem um problema muito sério espiritual, de caráter e de idolatria e de alguma coisa nos bastidores, fazendo por trás mesmo, por detrás, como o inimigo age.
O inimigo, ele age nos bastidores, né? Puxando o tapete das pessoas. Ele tem um pouco essa característica aí, que eu vejo. O profeta Oséias falou disso a respeito de Efraim, que você está falando agora. Inclusive, só a título de contribuição para o pessoal que estiver assistindo essa live assistir a outra também. Na live sobre 144 mil que eu fiz com a pastora Mariângela, nós exploramos justamente esses pontos da idolatria. Então, só a título também de informação, o profeta Oséias vai falar isso que o pastor de Martino está falando. Então, essas duas tribos, além dessa realidade toda que vocês contaram, toda vez que Débora precisou, que a nação de Israel precisou de Dan, Dan saiu fora. E Efraim estava mesmo ligado à idolatria, o profeta Oséias vai falar isso, e sobre esse aspecto da idolatria até nós abordamos nessa live aí, com a pastora Mariângela, a exposição desses textos bíblicos. Então, esses dois não aparecem, porque isso aí, agora corroborando a fala dos dois, essas 12 mil de cada tribo de Israel, elas são castos no sentido moral e no sentido espiritual. Então não podia ser Dan e não podia ser Efraim, né? Perfeito. Exatamente. Perfeito. Lacrou, pastor Rodrigo, gostei. Bom, gente, eu pensando, ouvindo vocês aí, eu comecei a pensar que, puxa, essas duas tribos foram excluídas, né? Perderam esse privilégio, porque se afastaram de Deus, né? Então fica aqui uma lição para nós todos aqui, que possamos firmar cada vez mais a nossa aliança com Cristo, né? Com a palavra, com a verdade da palavra, nos afastando cada vez mais dos enganos desse mundo, abandonando o mundo, nos entregando na totalidade para o Senhor, para que a gente não corra nenhum risco de afastamento, de exclusão da presença de Deus.